Olá a todos, não se esqueçam de subscrever o canal Liloba. Não hesitem também em gostar, comentar e partilhar os nossos vídeos. Agora aproveitem. Imaginem isto. O vosso coração para. O vosso corpo já sem vida numa mesa de operações. Mas vocês estão a observar de cima. Não sentem dor, há luz, paz. Talvez até alguém ou algo à vossa espera. Depois, num piscar de olhos, são trazidos de volta. Os olhos abrem-se, a respiração regressa e a vossa vida nunca mais será a mesma. Estas são as histórias que inundam o YouTube neste momento. Milhões de visualizações, centenas de uploads, milhares de comentários a reivindicar a sua própria verdade. Serão estas experiências de quase morte reais? Serão espirituais? Serão psicológicas? Ou serão apenas para as visualizações? Numa era em que a atenção equivale a rendimento e a emoção impulsiona o envolvimento, estes testemunhos situam-se no cruzamento perfeito da crença, da narrativa e do vídeo viral. Mas por trás de cada miniatura esconde-se uma questão mais profunda. Estamos a assistir a pessoas a partilhar o contato mais íntimo com a eternidade, ou estamos a assistir ao desdobramento de um novo gênero de performance? O termo experiência de quase morte, ou EQM, foi cunhado na década de 1970 pelo psiquiatra Dr. Raymond Moody, no seu livro inovador Vida Depois da Vida. Desde então, estas experiências têm cativado cientistas, teólogos e investigadores espirituais. Uma experiência de quase morte refere-se a um evento psicológico profundo que ocorre em alguém que está clinicamente morto ou muito perto da morte, mas que regressa. A primeira sensação relatada por muitos experienciadores de quase morte não é dor, é paz. Uma calma profunda, descrita não como um sentimento, mas como um estado de ser. Mesmo que o caos médico esteja a desenrolar-se em torno do seu corpo inconsciente, muitos descrevem um desprendimento súbito. Sentem-se como observadores, como se tivessem saído do corpo e estivessem a flutuar logo acima dele, a observar os médicos e enfermeiros a trabalhar para lhes salvar a vida. Segue-se uma sensação muitas vezes descrita como um movimento, por vezes rápido, através de um túnel ou de um vazio. A escuridão envolve-os, mas não parece ameaçadora. Para muitos é como ser atraído ou puxado para algum lugar, com um propósito. Alguns descrevem estrelas, paredes feitas de luz, ou padrões como fractais ou galáxias. Outros dizem que era simplesmente escuridão, mas pacífica, como uma transição. Muitos relatam ter encontrado seres, por vezes figuras da tradição religiosa, outras vezes antepassados ou entes queridos falecidos. Estes seres comunicam frequentemente telepaticamente, oferecendo conforto, orientação ou uma mensagem. Nas EQMs cristãs, pode ser Jesus. Noutras tradições, podem ser guias espirituais, animais ou presenças de luz sem nome. Mas para um pequeno grupo de pessoas profundamente abaladas, a morte não era um túnel de luz ou um reencontro familiar, era uma descida a algo muito mais sombrio. Estas experiências começam frequentemente da mesma forma: desprendimento, flutuação, até paz, mas de repente o ambiente muda. A luz transforma-se em escuridão, a paz transforma-se em pânico. Descrevem cair, ser arrastados ou puxados para a escuridão. Alguns relatam ter ouvido gritos, risos, sussurros e ter sentido medo, vergonha ou julgamento avassaladores. Muitas EQMs infernais são interpretadas através de um prisma religioso. Nos relatos cristãos, alguns afirmam ter visto o fogo do inferno, demônios ou mesmo o próprio diabo. Nas culturas orientais ou tribais, a experiência pode refletir punição, desequilíbrio ou dívida kármica. Mas mesmo ateus e céticos, pessoas que não acreditam no inferno, relataram visões aterradoras de quase morte que não conseguiam explicar.
Nos últimos meses, um número crescente de canais do YouTube e plataformas de redes sociais tem testemunhado um ressurgimento de conteúdo viral centrado em experiências de quase morte e viagens fora do corpo. Estes vídeos apresentam frequentemente indivíduos que afirmam ter morrido temporariamente ou saído espiritualmente do corpo, para depois serem levados em visitas extraordinárias ao céu e ao inferno. Um vídeo em particular tem atraído atenção generalizada e tornou-se viral. Uma mulher chamada Queen Okioma relata várias vezes em que diz ter sido sobrenaturalmente levantada do seu corpo e ter tido acesso exclusivo aos reinos celestiais e infernais. Os seus relatos vívidos incluem encontros com figuras bem conhecidas como o falecido rapper Biggie Smalls e o ícone pop Michael Jackson. Afirmações que têm gerado tanto intriga como controvérsia na internet. À medida que estas narrativas continuam a ganhar terreno, alimentam debates acalorados sobre o além, a espiritualidade e o tênue véu entre os mundos físico e metafísico. Por que é que em quase todas estas histórias, as pessoas condenadas ao inferno são raramente ou nunca os entes queridos da pessoa que partilha a visão? Os testemunhos quase nunca incluem membros da família, nem pais, mães, filhos, cônjuges ou amigos próximos, a sofrer punição eterna. Em vez disso, o foco é quase sempre em figuras distantes ou celebridades. Quase nunca ouvirão um deles ver o seu filho que leva uma vida devassa a arder ou a ser torturado. Nunca é a sua mãe que praticou feitiçaria toda a vida a sofrer punição infernal. Ela afirmou então que Biggie está preso numa cela em chamas e assediado por demônios dia e noite. Ela vai ainda mais longe, afirmando que Jesus ordenou aos demônios que tirassem Biggie da sua cela em chamas, o colocassem num misturador gigante, o transformassem em pasta, o reconstituíssem como se não tivesse sido esmagado como puré de tomate e o colocassem de volta na sua cela em chamas. Michael Jackson, por outro lado, é atormentado por demônios e forçado a reproduzir as mesmas danças que fazia em vida para o entretenimento de demônios que o provocam e ridicularizam. Aparentemente, ele é obrigado a fazer estas performances para a eternidade. Este padrão levanta algumas questões. Sugere que as experiências são profundamente moldadas pelo subconsciente, que os indivíduos projetam símbolos culturais, figuras públicas e personalidades conhecidas nas suas visões, porque estes nomes são mais propensos a ressoar junto do público. O que diz a Bíblia sobre isto? De uma perspectiva bíblica, é crucial lembrar que nem toda a experiência ou testemunho espiritual vem necessariamente de Deus. De fato, a Escritura adverte diretamente os crentes para que usem de discernimento perante as afirmações espirituais, como instruído em 1 João 4:1, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Este mandamento não é opcional. É uma proteção. Embora muitos destes testemunhos possam ser partilhados com sinceridade, a sinceridade por si só não equivale à verdade. Sentimentos, visões e experiências dramáticas podem ser profundamente emocionais, até convincentes, mas se contradizem a palavra de Deus, não devemos aceitá-los como verdade divina. De fato, somos ordenados a proteger-nos a nós e aos outros de sermos enganados, por mais comovente ou popular que a história possa ser. A palavra de Deus deve permanecer a autoridade final. O perigo destes testemunhos virais de visitas ao céu e ao inferno é que eles frequentemente misturam linguagem bíblica com imagens sensacionalistas, referências à cultura popular e, por vezes, erros teológicos flagrantes. Quando alguém afirma, por exemplo, ter visto celebridades específicas a sofrer no inferno, mas não consegue sustentar essa afirmação com verdades bíblicas sobre julgamento, arrependimento ou salvação, devemos agir com cautela. É fácil ser comovido por uma pessoa que partilha compaixão, como morreu ou saiu do corpo e foi levada numa excursão divina.
Isto toca as nossas emoções e faz-nos questionar sobre a eternidade. Mas emoção não é o mesmo que verdade. E quando as emoções suplantam o discernimento, o engano pode facilmente seguir-se. A história dá-nos exemplos edificantes do que pode acontecer quando as pessoas seguem sonhos, visões ou líderes carismáticos sem testar as suas afirmações à luz da verdade imutável da palavra de Deus. Dois dos exemplos mais trágicos são David Koresh e Jim Jones, homens que afirmaram ter recebido revelação divina e levaram inúmeras pessoas à sua destruição. David Koresh, líder dos Davidianos do ramo em Waco, Texas, declarou que era o último profeta de Deus. Ele afirmava receber visões e revelações especiais, muitas vezes após experiências pessoais intensas que descrevia em termos emocionais e espirituais. Para os seus seguidores, Koresh parecia divinamente ungido até messiânico. Ele usava a Bíblia para validar a sua autoridade, mas a distorcia para servir a sua agenda pessoal. Os seus seguidores acreditavam tão profundamente nele que ignoravam os sinais de alerta claros. Em 1993, isso terminou com a morte de mais de 70 pessoas, incluindo crianças, durante um cerco com agentes federais. As supostas visões de Koresh contradiziam a própria palavra de Deus que ele afirmava defender, mas a emoção e a manipulação suplantaram o discernimento. Da mesma forma, Jim Jones, fundador do Templo do Povo, começou como um pregador carismático com uma forte mensagem de justiça social. Mas com o tempo, ele reivindicou uma autoridade espiritual cada vez mais bizarra, dizendo que tinha discernimento divino e até se chamando a si mesmo de Deus. Ele manipulou a Escritura para manter o controle sobre os seus seguidores, usando frequentemente sonhos e profecias carregados de emoção para atiçar o medo e a lealdade. Em 1978, ele levou mais de 900 pessoas, incluindo famílias inteiras, à morte em Johnstown, Guiana, depois de as ter convencido a cometer suicídio em massa. As suas visões e retórica emocional suplantaram a Escritura, a razão e a consciência. Koresh e Jones usaram ambos narrativas emocionalmente convincentes, reivindicaram discernimento sobrenatural e apelaram à fome espiritual dos seus seguidores, mas levaram-nos ao engano, à destruição e à morte. Por quê? Porque as suas afirmações não foram testadas e os seus ensinamentos não foram postos à luz da Escritura. É por isso que a Bíblia nos ordena a provar todo o Espírito. Não é uma mera sugestão, é uma disciplina que salva vidas. Por mais poderoso que seja um testemunho, por mais emocional ou convincente que a história possa ser, se não se alinha com o ensino claro da Palavra de Deus, não devemos recebê-la. A emoção pode mover o coração, mas só a verdade pode salvar a alma. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Que essa verdade seja a palavra de Deus, e não as emoções, as personalidades ou os testemunhos virais. Ele não se alegra com o tormento. Ele não observa com alegria as almas a cair nas chamas do inferno, e não se deleita com a punição eterna. Esta imagem não é o Jesus da Escritura. É uma distorção, muitas vezes nascida de uma teologia baseada no medo ou de uma narrativa emocionalmente manipuladora. Ezequiel 33:11 diz claramente: "Assim como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes em que o ímpio se converta do seu caminho e viva." Jesus chorou por Jerusalém, sabendo que o povo o rejeitaria. Ele chorou pela cegueira espiritual daqueles que veio salvar. A cruz é a prova máxima do seu amor, não da sua ira. Ele deu a sua vida não pelos justos, mas pelos pecadores, pois deseja que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Portanto, quando ouvirem testemunhos que retratam Jesus como frio, zangado ou cruel, deleitando-se em lançar pessoas no inferno, não se deixem enganar. Esse não é o coração de Deus. O inferno é real, sim, e Jesus falou dele com clareza sóbria. Mas nunca foi criado para a humanidade. Foi preparado para o diabo e os seus anjos,
Mateus 25, 41. As pessoas lá acabam não porque Deus se deleita na sua destruição, mas porque rejeitam voluntariamente o único caminho para a salvação. Ele não é imprudente com o peso da eternidade, nem casual com o julgamento. Quando as pessoas afirmam publicamente ter visto indivíduos específicos, como Biggie Smalls ou Michael Jackson, a sofrer no inferno, muitas vezes em vídeos virais destinados ao consumo em massa, é bom perguntar: e se as suas famílias vissem isso? E se os seus filhos vissem? Imaginem por um momento a dor de um filho ou filha a deparar-se com um vídeo que afirma, com certeza, que o seu pai está a arder em tormento eterno. Podemos realmente dizer que isto reflete o coração de Cristo? Sejamos claros, o inferno é real. Não é uma metáfora, uma tática de intimidação ou uma relíquia de uma religião ultrapassada. É uma realidade solene da qual se fala ao longo de toda a palavra de Deus. E não apenas pelos profetas ou apóstolos, o próprio Jesus falou do inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Por quê? Porque ele queria avisar-nos, não condenar-nos. Porque o amor diz a verdade, mesmo quando a verdade é difícil. Vivemos numa época em que muitos estão dispostos a suavizar a mensagem da Escritura. Alguns testemunhos afirmam que o inferno não existe, ou que Deus nunca permitiria que alguém sofresse uma separação eterna dele. Estas ideias podem parecer reconfortantes, mas são perigosamente não bíblicas. Jesus disse em Mateus 10, 28, Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Lucas 16, Jesus dá uma imagem vívida de um homem rico atormentado, separado por um grande abismo que não podia ser transposto. Ele não estava a falar simbolicamente, ele estava a dar um aviso por misericórdia. Negar a realidade do inferno é negar a autoridade do próprio Jesus. Mas aqui está a esperança. E esta é a razão pela qual falamos destas coisas. Ninguém é obrigado a ir para lá. O inferno nunca foi criado para nós. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Mas as pessoas lá acabam quando rejeitam o único remédio para o pecado, o dom gratuito da salvação através de Jesus Cristo. Romanos 6, 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação não é algo que ganhamos. Não se trata de ser suficientemente bom. Trata-se de receber o dom que Jesus oferece gratuitamente através da sua morte e ressurreição. Este dom está disponível para todos, mas nem todos o aceitarão. Então sim, o inferno é real. E sim, muitos lá acabarão tragicamente. Mas o desejo de Deus é que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Não se deixem enganar por mensagens que negam o inferno, e não se deixem guiar por testemunhos que distorcem a Escritura. Que a palavra de Deus seja a vossa fundação, que Jesus seja o vosso Salvador, e que o Evangelho seja a vossa esperança. No seu testemunho, ela afirma não só ter sido levada ao inferno, mas também ao céu, descrevendo em detalhe uma visita sobrenatural aos dois reinos. Ela relata ter visto seres angélicos, rios de água cristalina, mansões radiantes e uma beleza de outro mundo. Segundo ela, este não foi um evento único, mas algo que aconteceu várias vezes, como se ela tivesse tido acesso exclusivo ao céu e ao inferno para relatar ao mundo. Estes tipos de testemunhos frequentemente despertam curiosidade e esperança. E à primeira vista podem até parecer edificantes, especialmente as partes sobre o céu. Mas, mais uma vez, devemos provar o Espírito e pesar cada palavra em relação à norma imutável da palavra de Deus. Tomemos um momento para considerar o apóstolo Paulo. Na minha opinião, um dos homens de Deus mais profundamente usados em toda a Escritura.
Paulo não era apenas um pregador, ele era um antigo fariseu, um erudito treinado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados professores da Torá. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor. Ele era intelectualmente perspicaz, espiritualmente disciplinado e radicalmente transformado por um encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho de Damasco, uma das histórias de conversão mais dramáticas e autênticas da Bíblia. E este mesmo homem, que suportou espancamentos, naufrágios, apedrejamentos, prisão e perseguições constantes, foi tão poderosamente usado pelo Espírito Santo que até lenços que tinham tocado no seu corpo eram levados aos doentes e eles eram curados. Ele redigiu a maior parte do Novo Testamento, fundou igrejas, confrontou falsos doutores e treinou a próxima geração de líderes como Timóteo e Tito. Mas quando Paulo fala de ter sido arrebatado ao céu em 2 Coríntios 12, algo profundo acontece. Algo que contrasta fortemente com muitos testemunhos modernos. Ele não se gaba, ele não exagera, ele nem sequer se nomeia diretamente. Em vez disso, ele refere-se humildemente à experiência na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem pronunciar. Este é Paulo, um teólogo brilhante, um apóstolo escolhido pelo próprio Cristo, um homem cheio do Espírito e a quem foi confiada uma revelação divina. E, no entanto, quando ele tem um vislumbre do céu, é tão humilde, tão impressionado e tão cauteloso que nem sequer fala livremente do que viu. Agora, contrastem isso com a onda moderna de testemunhos onde as pessoas descrevem casualmente cenas vívidas do céu ou do inferno, nomeando celebridades, dando visitas guiadas e transformando a sua experiência em livros, palestras e vídeos virais. Paulo viu o céu, e isso deixou-o sem palavras. Hoje, as pessoas afirmam ver o céu e não conseguem parar de falar sobre isso. Então, quando avaliam um testemunho moderno, perguntem-se: isso corresponde ao espírito da experiência de Paulo? Glorifica a Cristo? Ou eleva a pessoa que conta a história? Há humildade e reverência? Ou autopromoção e sensacionalismo? O céu é real, o inferno é real, Deus é santo, e a Escritura é suficiente. Não precisamos de visões extrabíblicas para confiar no que Deus já revelou. Precisamos de discernimento, precisamos de humildade e, acima de tudo, precisamos do temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Paulo, um erudito treinado sob Gamaliel, profundamente enraizado na Torá, cheio do Espírito Santo e usado por Deus para realizar milagres. Este Paulo diz que as coisas que ouviu no céu eram inefáveis e que não era lícito dizer. Mas agora somos supostos a acreditar que o Zé do bairro e o Manel, com um anel de luz, tiveram visitas VIP celestiais, com descrições da cor do manto de Jesus, dos sons da sessão de harpas, do que Moisés come ao pequeno almoço e da área exata da sua mansão. Isso é mais do que improvável. É inconsistente com a forma como Deus opera. Se o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento foi silenciado pelo que viu, então é muito duvidoso que Deus esteja agora a incumbir pessoas com muito menos autoridade espiritual e muitas vezes nenhuma responsabilidade de divulgar vislumbres privados da eternidade como se fosse um vlog de viagem. Se Paulo foi mandado calar, é justo dizer que o Zé e o Manel provavelmente também o foram. Deus não muda a sua natureza para se adaptar às tendências do tempo. Ele não está lá para revelar mistérios apenas para satisfazer a curiosidade ou construir uma marca. E o céu não é um destino turístico para conteúdo do YouTube. E finalmente, depois de ouvir estes testemunhos, há uma pergunta que as pessoas sempre fazem: o que é que Jesus te disse durante a tua viagem? E quase sem falhas a resposta é a mesma: ele disse-me para voltar e avisar as pessoas sobre o inferno. Mas, meus amigos, lembram-se da parábola que o próprio Jesus contou, a história do rico e Lázaro? Nesta parábola, o rico, a sofrer tormentos, implora ao pai Abraão: por favor, envie alguém para avisar os meus irmãos, para que eles não acabem aqui. E qual é a resposta de Abraão? Eles já têm Moisés e os profetas, a Torá.
Se não os ouvirem, não serão convencidos mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esta parábola foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se há alguém que conhece a verdade sobre o aviso ao mundo, é Ele. Notem que esta parábola foi proferida antes mesmo de Jesus ir para a cruz. Ele estava a dizer: se não são convencidos pela Escritura, então nem mesmo uma pessoa que volte dos mortos vos fará arrepender. Isso significa que ninguém será enviado de volta da morte ou voltará de uma experiência fora do corpo no céu ou no inferno para vos avisar. Se alguém afirma isso, contradiz as palavras do próprio Jesus. Afirmar que Jesus envia pessoas de volta com avisos exclusivos é fazê-lo parecer um mentiroso e tratar a Santa Escritura como meras fábulas. Isso, meus amigos, é um caminho muito perigoso. Então, coloquemos a nossa confiança não em testemunhos sensacionalistas, nem em histórias emocionais, mas na palavra de Deus, a verdade sólida, imutável e autoritária. Que as Escrituras sejam a lâmpada aos vossos pés e a luz ao vosso caminho. Que Deus vos abençoe a todos enquanto o procuram na verdade e na sabedoria. Se este vídeo vos tocou, não hesitem em subscrever o canal Liloba e partilhar a vossa opinião na nossa secção de comentários. Que Deus vos abençoe a todos.